Olá pessoal, bem-vindos de volta aos 40 dias na palavra. Essa é a terceira sessão do nosso curso de como estudar a Bíblia sozinho pelo método devocional de estudo bíblico. Na primeira sessão, vimos o método pronuncie a palavra, quando você lê um texto várias vezes e à medida que você vai lendo, você vai repetindo e dando ênfase palavra por palavra. Na sessão 2, nós vimos o método visualize a palavra, quando você procura interagir com o texto bíblico, observando todos os detalhes do contexto histórico, como também os cenários, as expressões, os semblantes dos personagens. Mas hoje nós vamos ver uma terceira técnica que, na minha opinião, é a minha predileta, que é o método experimente a palavra. Experimente a palavra é uma forma de você aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Há um texto bíblico que está escrito em João capítulo 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Antes de falar sobre esse terceiro método, deixe-me falar sobre aplicação. Como aplicar a Bíblia para a sua vida. Lembra que na sessão número 1 eu disse que o objetivo da Bíblia não é a informação e sim a aplicação? O objetivo da Bíblia não é simplesmente a interpretação, é a transformação da vida dos leitores quando se deparam com a verdade. Agora, vocês sabiam que estudar a Bíblia pode ser algo perigoso se você não aplicar? Em primeiro lugar, o conhecimento sem aplicação produz orgulho. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Isso é muito comum em algumas pessoas que se dizem religiosas. São pessoas que conhecem muito a palavra, são pessoas que dão boas aulas, são ótimos pregadores e também no dia a dia são pessoas que usam do seu conhecimento bíblico, religioso, até para oprimir outras pessoas, até para julgar, condenar e colocar fardos sobre as costas dos outros, fardos estes que eles mesmos não são capazes de carregar. Pregam em qualquer texto bíblico. Se você fizer qualquer pergunta de ordem doutrinária, eles vão saber responder. São pessoas que pregam a Bíblia, mas pregam sem amor. É como se estivessem batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas para fazê-las entender na base da pressão e também da coação. Só que esquecem que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 3, que ainda que eu tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei, nada disso me valerá. Serei como o sino que toca ou como o prato que retine. Então, estudar a Bíblia sem ter em mente que você vai aplicar o que você aprende é um perigo. A segunda razão por que estudar a Bíblia sem aplicação é perigoso é que conhecimento requer ação. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vejam só, nós não podemos nos enganar, apenas conhecermos a palavra. Nós não queremos ser meros ouvintes, queremos ser operosos, praticantes da palavra de Deus. Até porque os mandamentos bíblicos, eles não são opcionais. Ou seja, esse aqui eu gostei dele, eu vou colocar em prática. Esse aqui eu já não fui muito com ele, então eu vou deixar para depois. Não. A Bíblia, ela precisa ser compreendida para a vida. Não está escrito que você deve apenas anotar e estudar o que está escrito. Está escrito que você deve experimentar, provar, viver aquilo que você aprende. Jesus disse lá no Sermão da Montanha que aquele que ouve as minhas palavras e não as aplica,
e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. O rei Davi, um grande exemplo na palavra de Deus, de um homem que vivia de fato a vontade do Senhor, foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele punha em prática a palavra de Deus na vida dele. Eu separei para você um texto que está no Salmo 119, nos versículos 59 e 60, que eu gostaria de fazer essa leitura. Leia comigo. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os seus testemunhos, disse o salmista. E eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Essa também deve ser a nossa atitude. Não podemos hesitar, temos que nos apressar em correr para pôr em prática aquilo que aprendemos na palavra de Deus. A terceira razão: conhecimento impõe responsabilidade. Isso mesmo. Veja o que está escrito lá em Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso significa que o conhecimento, se ele não vier acompanhado de uma ação, ele pode trazer julgamento. Isso mesmo, julgamento pela falta de prática naquilo que eu aprendo. É muito perigoso você estudar a Bíblia e não colocar em prática, porque aquele a quem muito é dado, também muito lhe será cobrado. Mas por que a maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade de aplicar as Escrituras no seu dia a dia, na prática da sua vida? Sabe por quê? Porque é difícil mesmo. Não é fácil. A aplicação não é um fato fortuito da vida que você consegue facilmente. Negativo. Nós somos pessoas que temos dificuldade de aplicar tudo a respeito da nossa vida e especialmente quando se refere a mudanças de hábito. Veja só, a resposta para essa pergunta eu quero dar de três formas. Primeiro, aplicação requer seriedade. Isso mesmo. Leva tempo, leva esforço e também dedicação. É importante você saber que para você entender bem algo, você precisa se dedicar naquilo. Você não pode ler a Bíblia como se você estivesse lendo um livro qualquer e achar que o simples fato de ler vai trazer mudança no seu comportamento, nas suas convicções, nas suas ideias. Você precisa estudar seriamente aquilo que você tem contato. A razão número 2, porque é difícil aplicar aquilo que está escrito na Bíblia, porque nós temos um adversário. Satanás, ele vai lutar severamente para que você não ponha em prática aquilo que você está estudando e aprendendo na Bíblia. Porque quando você começar a ouvir a palavra, quando você começar a ler, a estudar, a meditar, a memorizar e a aplicar a palavra de Deus na sua vida, você não vai mais cair tão facilmente nas armadilhas do inimigo. Por isso, ele faz o possível para deixar as pessoas longe da palavra e também deixar também as pessoas apenas no conhecimento teórico, nunca levar para a prática. E a terceira razão por que aplicar é difícil, então escreva aí na sua guia: nós resistimos naturalmente a mudanças. A gente não gosta de mudar. Quando fala em mudar, já vem aquele sentimento de cansaço. Como a gente então vai fazer se Deus ele quer que nós mudemos com o conhecimento da palavra? A Bíblia ela foi deixada para transformar você, para mudar a sua maneira de pensar. Não foi para fazer você se tornar um sabichão em termos de conhecimento da palavra. Mas Jesus, ele disse que nós precisamos viver aquilo que nós aprendemos. E a chave para a sua transformação é a aplicação dos princípios bíblicos ou dos princípios de Deus na sua vida. E porque temos resistência a mudanças, é que nós também temos resistência em aplicar aquilo que está escrito para nós na Bíblia. Isso acontece com qualquer pessoa. Isso acontece nas melhores igrejas.
Nós temos aí milhares de pessoas que estudam a Bíblia, fazem cursos, seminários, conferências, mestrados e doutorados, mas ficam só nisso. São pessoas que estão cheias de conhecimento, mas eles não têm prática nenhuma. Então, para você crescer em maturidade, é necessário você optar por obedecer às Escrituras. Isso mesmo, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. À medida que você vai lendo, você vai se comprometendo. À medida que você vai conhecendo a palavra, você vai sendo colocado numa posição de responsabilidade. E por isso, nós temos que tomar essa decisão. Eu vou obedecer o que está escrito na palavra, para mim, custe o que custar. E é por isso que você e eu precisamos pedir para o Espírito Santo, porque nós mesmos não temos condições de, humanamente falando, colocar tudo quanto está aqui dentro do nosso coração. Mas através do Espírito Santo, o Consolador, enviado por Deus, Ele vos ajudará, diz a palavra, a lembrar de todas as coisas e também vos ensinará. Por isso é que nós não podemos abrir mão do poder do Espírito Santo. Há um versículo na palavra que as pessoas dizem muito, eu já vi várias vezes as pessoas falarem: errais porque não conheceis as Escrituras, errais porque não conheceis as Escrituras, mas temos que falar o versículo inteiro. O versículo todo diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas importantes. Você precisa da teoria e também precisa da prática, isto é, do poder de Deus. Você precisa estudar a Bíblia, mas você também precisa do Espírito Santo para você se tornar praticante da palavra. Então, leia a Bíblia submisso à vontade do Espírito Santo na sua vida. Como fazer isso? Eu vou dar para vocês aqui um exemplo prático disso que eu estou acabando de falar. Quando você for ler um texto, você precisa fazer 3 perguntas para o texto. Isso mesmo, 3 perguntas. A primeira pergunta: o que essas palavras significavam na época em que foram escritas? O que é que o primeiro auditório precisava conhecer, precisava ouvir? É muito importante você fazer essa pergunta. É muito importante para que você possa localizar o contexto histórico e também aquilo que o autor quis comunicar lá atrás. A segunda pergunta é: qual é o princípio eterno? O que é o princípio eterno? O princípio eterno é aquela lição moral que ela percorre toda a história, lá do Velho Testamento, Novo Testamento e os dias de hoje não muda. Porque há muitas coisas que na Bíblia nós lemos que ficaram sim naquela época. Há inúmeras histórias bíblicas, mas em todas elas você precisa ler, você precisa visualizar, você precisa prestar bastante atenção para encontrar a grande implicação que é o princípio eterno. No momento em que você encontra o princípio eterno, você faz uma terceira pergunta para o texto, que é: como eu posso aplicar isso hoje na minha vida? E esse é o princípio que nós chamamos de o princípio da ponte. Isso mesmo, você pega o que estava sendo dito para o primeiro grupo de ouvintes, depois você pergunta qual é o princípio eterno e depois você pergunta como eu posso aplicar isso hoje na minha vida. Esse é o método que estamos abordando nessa terceira sessão, o método Experimente a Palavra. Deixe-me dar um exemplo para vocês no texto de 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 13. É um texto extenso, mas ele estará aí para você ler comigo. Diz assim: a seguir vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados a ídolos. Quanto a esse assunto, cada um acha que só a sua própria resposta é a correta. Mas embora ser um sabe-tudo nos faça sentir-nos importantes, o que é preciso na realidade para edificar a igreja é o amor. Se alguém pensa que sabe todas as respostas
está apenas mostrando a sua ignorância. Agora devemos comer carne sacrificada aos ídolos? Ora, todos sabemos que um ídolo não é realmente um Deus e que há um único Deus e nenhum outro. Contudo, alguns cristãos não compreendem isso. Foram acostumados a pensar nos ídolos como se tivessem vida. Assim, quando comem desse alimento, isso os inquieta e fere sua consciência sensível. Lembrem-se tão somente que Deus não se importa se comemos isso ou não. Não ficaremos piores se não o comermos, nem melhores se o comermos. Tenham cuidado, entretanto, para não levar algum irmão cuja consciência é mais fraca a cometer pecado. Vocês serão responsáveis por causar um grande dano espiritual a um irmão cuja consciência é sensível e por quem Cristo morreu. Pecar contra seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra Cristo. Portanto, se comer carne oferecida a ídolos fizer meu irmão pecar, não comerei nem um pedacinho em toda a minha vida, porque não quero feri-lo de maneira alguma. Esse é um dos textos mais polêmicos que há na Bíblia. Mas, se você for observar bem o que está escrito nessa passagem, você vai perceber que é muito simples compreender o que o apóstolo Paulo queria dizer aos irmãos da igreja de Corinto. Agora vamos usar o nosso método que estamos aprendendo nessa terceira sessão, que é o método experimentar a palavra por meio de perguntas. Vamos usar então o princípio da interpretação. Vamos pegar o texto e perguntar o que esse texto estava falando na época em que foi escrito. Encontramos então o princípio eterno e vamos trazer para os dias atuais. Deixa eu falar uma coisa para você. Na época, os irmãos da igreja de Corinto, eles tinham uma opinião de que os ídolos não tinham nenhum poder sobre a comida que eles comiam, e eles não criam nessa história de que era pecado comer uma comida sacrificada a ídolos, porque para eles não tinha nenhum poder mágico. Para eles, comer aquele tipo de comida era como para nós hoje comermos um hambúrguer. Mas havia também dentro da igreja de Corinto irmãos novos convertidos que eram recém-chegados do mundo, do paganismo, que tinham uma opinião diferente da deles. Eles criam que aqueles alimentos eram verdadeiramente malignos, porque eles conviveram com isso no passado próximo deles. E o que aconteceu foi que havia dentro da igreja uma polêmica, se era ou não permitido comer aquele tipo de comida, se aquela comida faria mal ou se não faria mal. De repente, então, o apóstolo Paulo, ele entra nessa questão e dá um pequeno parecer. E aprendemos neste texto algumas coisas muito importantes. Vamos observar. Aprendemos que nós não podemos usar da liberdade que temos de opinar, de decidir, para ofender aos nossos irmãos mais fracos na fé. Aqui está o princípio eterno que eu estava falando. Aqui está a implicação. Qual é? O amor deve estar acima do conhecimento e até mesmo da liberdade para expressarmos as nossas opiniões e as nossas ideologias. Só porque eu sei que uma coisa deve ser feita, isso não significa que eu devo fazer. Obviamente, o assunto daquela discussão não tem nada a ver conosco hoje, que moramos num contexto urbano, que moramos numa cidade como a minha e como a sua. Esse texto aqui, para aplicarmos para os nossos dias, ele quer nos dizer que hoje, o que eu faço valer em termos de liberdade é que o meu pensamento, o que eu acho que é certo ou o que eu acho que é errado,
não deve estar acima da minha comunhão com o meu irmão. Isto é, se eu vou correr o risco de perder a minha comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, eu prefiro deixar que a minha opinião de que isso não ia fazer mal para mim de lado, porque o mais importante é o amor. O certo é que devemos priorizar em questões polêmicas a comunhão e não a questão em si. Então, observe que esse princípio ele deve ser aplicado em qualquer outro texto bíblico, seja polêmico como esse, ou seja em qualquer outro texto bíblico. Você percebeu que o que nos ajudou bastante foi fazer perguntas para o texto? Relembrando aqui, o que o texto queria dizer na época, qual é o princípio eterno e como aplicar isso hoje na minha vida. Esse terceiro método, ele é um método muito interessante porque ele se baseia em perguntas que fazemos para o texto, de maneira que nós vamos flechar o texto de todas as direções. Você aprendeu na primeira sessão a pronunciar a palavra, na segunda sessão você aprendeu a visualizar a palavra e agora nós vamos aprender a experimentar a palavra de Deus. Como é que nós experimentamos a palavra de Deus? Provando, fazendo perguntas. E eu quero destacar hoje aqui 9 perguntas que devem ser feitas a um texto bíblico quando estamos estudando com o propósito de aplicá-lo à nossa vida. À medida que vamos fazendo essas perguntas, nós estaremos ruminando a palavra de Deus dentro de nós. Lembra do verbo ruminar? É quando você procura extrair ao máximo os nutrientes daquele texto, nutrientes espirituais. Então, a primeira pergunta, quando você estiver lendo um texto, seja ele uma narrativa bíblica, seja ele uma epístola ou partes do Evangelho, você deve fazer uma pergunta para o texto. A primeira pergunta é: há algum pecado que eu devo confessar? Lembre-se que a Bíblia é o espelho da alma. Quando você olhar para a Bíblia, você deve ler e perguntar: onde eu estou errando em relação a esse texto? Essa forma é uma maneira humilde de você ler a Bíblia. Primeiro, você vai procurar se encaixar no que está escrito ali. É importante porque os demais passos daqui para frente, eles serão destravados só quando você arrepender-se dos seus pecados, Deus limpar o seu coração e você dar então lugar para que o Espírito Santo possa revelar a vontade dele na sua vida. Então, a primeira pergunta é essa: há algum pecado que eu devo confessar? E você espera o Espírito Santo falar com você. De repente você lê o texto e você descobre: eu estou errando nessa e nessas áreas. Então você para e você confessa, você se arrepende e você se compromete com Deus a não mais viver essa prática de pecado. A segunda pergunta que fazemos para um texto, quando estamos estudando com o propósito de aplicar, é: há alguma promessa que eu devo reivindicar nesse texto? Você sabia que a Bíblia é um livro de promessas? Há na Bíblia mais de 7.000 promessas para nós. Grande parte delas, promessas universais, ou seja, para todo mundo. Você também sabia que para cada promessa que há na Bíblia, há também antes uma premissa? Isto mesmo, a premissa é a nossa parte, a promessa é a parte de Deus. Por exemplo, vamos citar aqui o texto de Mateus 6,33. Nós temos naquele texto uma premissa e uma promessa. A premissa é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a nossa parte, a sua parte. Você deve buscar o reino de Deus. Qual que é a promessa? Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a parte de Deus. E em todas as promessas que nós vamos encontrar na Bíblia, nós vamos encontrar sempre antes uma premissa. Quando você for ler o texto, você encontrar uma promessa, volte um pouquinho que você vai encontrar a premissa. À medida que você encontra, você então põe em prática isso na sua vida e aí então as promessas de Deus, elas vão se tornar realidade
na sua vida. Por que as promessas do Senhor não se cumprem na minha vida, pastor? Talvez porque você ainda não descobriu as premissas que há também na Bíblia. A terceira pergunta que sempre precisamos fazer a um texto quando estamos estudando com o objetivo de aplicar. Há alguma atitude que eu devo mudar em minha vida em relação ao que eu estou lendo? Em relação ao que eu faço? Em relação ao que eu sinto? Em relação ao que eu sou? Atitudes negativas como ansiedade, medo, orgulho, inveja, são coisas típicas do ser humano. Quando você for ler a Bíblia, você deve também perguntar ao Espírito Santo: Senhor, há alguma atitude minha que eu preciso mudar a partir do momento que eu sei, que eu tenho conhecimento acerca dessa palavra? Outra pergunta, número 4. Há algum mandamento que eu devo obedecer? A Bíblia tem uma infinidade de mandamentos. E os mandamentos bíblicos, embora sejam apresentados, na sua grande maioria, na negativa, eles têm uma finalidade positiva. Os mandamentos, eles são escritos para que eu e você possamos acertar na nossa vida, nas decisões que nós tomamos. Os mandamentos, eles foram deixados por Deus na Bíblia para que nós possamos conhecer e crescer na graça e no conhecimento de Deus. E não temos na Bíblia apenas 10 mandamentos. Nós temos inúmeros mandamentos na palavra de Deus. Quando Deus diz: eu quero que você faça isso, porque se você fizer isso eu vou te abençoar, então vale a pena você obedecer os mandamentos de Deus na sua palavra. Procure no texto uma ordem de Jesus, procure uma ordem de Deus, procure uma orientação bíblica, pastoral, apostólica, sempre você vai encontrar. E à medida que você for fazendo essas perguntas, é bom lembrar você, nunca estude a Bíblia sem caneta e papel na mão, porque à medida que você vai fazendo as perguntas, o Espírito Santo vai te respondendo e você vai tomando nota e depois você vai colocar tudo isso em prática na sua vida. A próxima pergunta, número 5. Há algum exemplo a seguir? Quando lemos a Bíblia, nós nos identificamos com muitos personagens. E há muitos exemplos bons na Bíblia. Exemplos de coisas que você deve repetir, que você deve imitar, que você deve procurar fazer da mesma forma. Também alguns exemplos de coisas que nós não devemos fazer, de coisas que não são recomendadas para um cristão. Então é importante você também fazer essa pergunta. Há algum exemplo aqui que eu devo seguir? Há algum exemplo que eu devo aplicar na minha vida? Em sexto lugar, olha só que interessante. Esse método é muito interessante porque você vai fazendo as perguntas e você vai extraindo o conteúdo da palavra de Deus para a sua vida. Olha só essa pergunta que você também faz para o texto. Há alguma oração que eu devo fazer? Eu preciso agora, diante do que eu estou lendo aqui, eu preciso pedir a Deus que Deus me ajude. Então, se de repente está escrito, honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, e então o Senhor vai transbordar os seus celeiros e vai preencher tudo quanto você tem. É uma orientação bíblica. Como você deve fazer agora? Senhor, ajuda-me a priorizar as coisas do Senhor. Ajuda-me a separar as primícias e entregar nas tuas mãos. Porque eu sei que quando eu te obedecer, o Senhor me abençoará e multiplicará, fará transbordar os meus celeiros. É importante, quando nós lemos a Bíblia, nós também orarmos a palavra de Deus. Você sabia que na Bíblia há muitas orações além da oração do Pai Nosso? Davi era um homem de oração. Salomão, ele escreveu também muitas orações. Moisés. Há também uma oração que é a oração de Ana, a oração de Elias, a oração de Maria. Há uma série de orações na Bíblia que nós precisamos conhecer. Isso mesmo, nós precisamos ter
a palavra de Deus também como a base da nossa vida de oração. Mais outra pergunta. Número 7. Há algum erro que eu devo evitar? A gente aprende com os acertos e com os erros dos outros. Por isso, Deus, ele fez questão de não encobrir nenhum erro dos personagens da Bíblia. Isso mesmo. Nós, quando lemos a Bíblia, nós descobrimos onde foi que Noé errou, onde foi que Abraão errou, qual foi a mentira de Abraão, de Sara, qual foi o problema de Isaac, quais foram as peripécias de Jacó. Nós sabemos também qual foi o pecado de Davi, o pecado de Elias. Jesus, ele fez questão de não encobrir as 3 negativas de Pedro, para que nós saibamos, irmãos, de que todos eles cometeram erros e que quando eu e você erramos, nós estamos sendo iguais aos personagens bíblicos, pessoas que podem errar, mas pessoas que também aprenderam o caminho da restauração, o caminho do perdão. Deus fez questão de não encobrir os erros, porque os erros dos nossos irmãos antepassados, eles vão servir para nós hoje de lições de vida. Isso mesmo. Então você deve, quando você for ler um texto, você deve procurar onde está o erro daquele personagem e daquela atitude e procurar evitar aquele tipo de erro. Então você faz essa pergunta para o texto e certamente você vai encontrar uma resposta. Número 8. Há alguma verdade que eu devo crer? As verdades bíblicas, elas existem para que possamos crer. Deus diz que a sua palavra é a verdade. E quando ele fala sobre a criação, eu devo crer na palavra de Deus como verdadeira. Quando ele fala sobre o céu, quando ele fala sobre o inferno, quando ele fala sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o futuro, sobre o passado, é a verdade de Deus. Quando então você lê a palavra, você tem a verdade diante de você. E você precisa perguntar, há alguma verdade que eu devo crer? Porque nós encontramos aí muitas verdades. A verdade, ela é relativa para muitas pessoas, mas para nós que somos conhecedores da palavra, há somente uma verdade e não várias verdades. O grande desafio é nós conhecermos a verdade de Deus que está na sua palavra. Para por aí? Não. Ainda temos outra pergunta, que é a número 9, a pergunta final. Quando você lê um texto bíblico, você deve também fazer essa pergunta. Há algum louvor que eu devo levantar a Deus? Isso mesmo. O louvor faz parte da vida da gente. Talvez algo que você vai ler na palavra, que Deus vai falar com você, vai fazer você lembrar de um livramento que você recebeu de Deus, ou de um milagre que Deus operou na sua vida, de uma cura, da sua própria história de libertação e de conversão. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, é muito importante nós, ao final do nosso estudo, das aplicações que trazemos para a nossa vida, nós cantarmos um louvor a Deus, um louvor de gratidão, um louvor de engrandecimento ao Senhor por tudo quanto Ele fez por nós. Isso mesmo. E você não precisa ser um bom cantor, você não precisa ser afinado, você só precisa ter um coração de adorador. E a palavra de Deus, ela é permeada de músicas. A palavra de Deus, ela é permeada de poesias, de salmos, de literatura de sabedoria, de cânticos, de orações. Isso porque os escritores, eles não só tinham a experiência teórica e da letra, mas tinham também uma experiência emocional com Deus, uma experiência de vida com o Senhor. Então, essas 9 perguntas são como que 9 detetives, que eles se reúnem ao redor da Bíblia e cada um faz uma pergunta mais interessante que a outra. Você vai fazer esse trabalho investigativo. Toda vez que você for ler um texto bíblico, você não vai mais simplesmente ler e ficar calado. Uma sugestão que eu quero dar para você é, na capa da sua Bíblia, você colar essas 9 perguntas aqui, ó, porque sempre você vai precisar, então, ler a Bíblia e fazer essas perguntas. Cole aqui na capa interna da sua Bíblia essas 9 perguntas.
que eu acabei de fazer. E quando você estiver lendo um texto bíblico, você então submete esse texto a essas perguntas. Você verá e ficará impressionado com o que você vai encontrar. A melhor forma de estudar a Bíblia é fazendo perguntas para o texto. Há uma aplicação prática desse terceiro método na vida de todos vocês que estão me assistindo. A primeira das 9 perguntas que fazemos a um texto quando temos o objetivo de colocá-lo em prática, você lembra? A pergunta é: há algum pecado que eu deva confessar? É muito importante essa pergunta, por isso que eu estou repetindo. Porque se você começar a estudar a Bíblia, mas estudar a Bíblia em pecado, eu já vou adiantar uma coisa para você. O seu estudo, ele será infrutífero. Nada que você fizer surtirá efeito prático e eficaz. Essa é uma das coisas mais importantes que o estudante da Bíblia deve fazer. Submeter-se ao texto e perguntar: Senhor, há algum pecado que eu devo confessar na minha vida? Porque se você não confessar, você não vai poder ouvir a voz de Deus. Porque algo estará impedindo você de ter comunhão com Deus. E isso bloqueia a palavra. Isso bloqueia a revelação. Agora, quando você confessa os seus pecados ao Senhor e deixa, meu irmão, minha irmã, tudo que Deus tem para te mostrar, Ele é como que abre as janelas dos céus e ilumina a sua mente de maneira que você começa a entender tudo o que está escrito na palavra. Então, eu quero encorajar você e a sua família agora a estarem orando ao Senhor comigo, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, para que a nossa mente ela seja definitivamente liberada para podermos entender o que Deus diz na sua palavra para nós. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ser libertos pela verdade. Nós precisamos que Deus, Ele limpe o nosso coração e libere o nosso potencial para que possamos compreender a vontade real dEle para as nossas vidas. Então quero orar com você agora e encorajar você a fazer isso. Se entre vocês, aí na sua família, há necessidade de pedir perdão, faça isso. Se há necessidade de você admitir um erro, faça isso. Porque se isso não acontecer, não irá fluir o melhor que Deus tem para oferecer a vocês. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu quero orar agora por todas as pessoas que estão assistindo essa sessão. Pedir que o Senhor ouça agora a confissão que flui dos seus lábios. Deus, eu te peço que o Senhor perdoe os pecados de todos nós, para sermos curados e para podermos ouvir a voz do Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra hoje o entendimento dos meus irmãos, para que eles possam ter um coração convertido ao Senhor Jesus, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. E que esta palavra se torne vida e poder de Deus em todos aqueles que estão agora ouvindo essas palavras e assistindo esse DVD. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vimos a nossa terceira sessão, a terceira técnica de estudo bíblico devocional. Experimente a palavra. Quero que agora você procure colocar em prática aquilo que você acabou de assistir. Pegue um texto bíblico e submeta esse texto bíblico às 3 perguntas iniciais, que são as perguntas que você vai então descobrir o que foi escrito na época, o princípio eterno e como aplicar hoje, e as 9 perguntas que são ótimas para você destravar aí todo o potencial de Deus na sua palavra para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.